E aí, galera, top da balada hoje é recurso de revista. Só que antes de a gente começar o recurso de revista, eu tô se abrindo aqui, porque antes da aula você fala merda aqui pra eles, aí, só que fica em off, né? O Delano não pode gravar, né? Então, o que acontece? Acontece que a gente vai começar a ver recurso de revista. Provavelmente veremos 2 recursos hoje, muito fáceis. Tem aquele estilo, bem, recurso de revista. Aí a pessoa começa a vazar. Não precisa. Recurso de revista é bem facinho. Aliás, 2 recursos muito fáceis hoje, né? O recurso de revista e os embargos de divergência. Aliás, né, se caísse em recurso de revista e embargo de divergência, você faria igual a consignação em pagamento. Garanto a você 15 minutos não, porque a consignação é mais fácil. Mas garanto que meia hora você faz o recurso de revista. Porque quanto vocês têm que entender o seguinte, é porque vocês se acostumam, entre aspas, com a ralé. E a ralé, né, que eu falo ralé, é multidão. Quando eu falo ralé, eu digo ralé no sentido de coisa comum, é multidão. Tudo que é comum é de muito. Tudo que é comum é de muito. Então, ralé não é no sentido de muito, não de gente, qualquer coisa. A gente vê as putarias no meu Instagram, certo? Então, vocês estão acostumados com ralé, com coisa muita. E vocês acham que coisa muita é boa e é fácil, não são. As teses de uma reclamação trabalhista, elas podem virar 2, 3 páginas, só de enunciado. Contestação, obviamente, é a mesma coisa. Recurso ordinário é a mesma coisa. A FGV já fez recurso ordinário com 15 teses. Se você pegar os exames da FGV, primeiro exame de ordem da FGV, segundo, né, terceiro exame de ordem, teve recurso ordinário da FGV com 15 teses. Professor, mandado de segurança isso é possível? Nunca. Em rescisório isso é possível? Nunca. Em agravo de instrumento isso é possível? Nunca. Né? Em recurso de revista isso é possível? Nunca. Recurso de revista, na real, quando ele tem muito, ele tem 2 teses. Geralmente é uma única tese, porque não é possível que o desembargador seja tão analfabeto de numa única decisão, o desembargador analfabeto, numa única decisão, todas as decisões, os fundamentos dele contrariarem uma lei. Todos os fundamentos dele contrariarem uma súmula OJ, ou todos os fundamentos dele contrariarem uma Constituição Federal. Não existe recurso de revista, recurso de embargos na vida real. Olha, uma tese, quando muito assim, estourando, 2 teses. Então, a única diferença é porque você acha que quanto mais chique o negócio, quanto mais alta na hierarquia, mais foda. E não é. É exatamente o contrário. É mais fácil. Até porque o conteúdo, vocês vão ver comigo hoje, até porque o conteúdo de um recurso de revista vai ser o mesmo conteúdo que pode cair numa reclamação, numa contestação na RO. A diferença é que você vai ter uma violação de dispositivo de lei, uma violação da Constituição Federal ou uma divergência de uma súmula de um OJ, coisa que você encontra em reclamação. Só que reclamação é ralé, é muita coisa. Contestação também, RO também. Quando chega em recurso de revista, embargo de recurso extraordinário, então, não é possível que um ministro do TST, ao julgar, por exemplo, um recurso de revista, afronte a Constituição Federal numa única decisão 12 vezes. Aí o cara precisa ser, não é nem impetitado, é interditado mesmo, né? Então não tem isso. Então esses recursos são muito fáceis. E as hipóteses, viu, Nied, é mais fácil até prestar atenção. E as hipóteses de cabimento do recurso de revista, as hipóteses não. A hipótese de cabimento do recurso de revista, ela é muito fácil. Você vai começar a ver isso comigo agora. Mas antes, bora treinar aqui, bora. Vamos treinar aqui a brincadeira? Só hoje, treina amanhã, treina a semana que vem toda, bora pra cá e participando. Quando a vara do trabalho julgar uma ação de sua competência originária, qual é o recurso cabível? RO para o TRT. Quando o TRT julgar uma ação de sua competência originária, qual é o recurso cabível? RO para o TST. Quando o TST julgar uma ação de sua competência originária, qual é o recurso cabível? Poderá ser um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tio, só por curiosidade, por que poderá ser? A gente vai aprender isso amanhã. É porque nem todas as ações julgadas pelo TST cabem recurso ordinário. Só são 4 ações que o TST julgar que poderão caber recurso ordinário. São aquelas ações constitucionais, os remédios, mandado de segurança,
habeas corpus, habeas data e mandado de injunção. Mas aí também não tem preocupação, porque isso que está previsto em lei. Da mesma forma que essa hipótese aqui de cabimento de RO da vara para o TRT é 895, inciso 1º, do TRT para o TST é 895, inciso 2º, e eu vou sempre repetir isso, do TST para o STF também está previsto em lei, no caso, na Constituição Federal. É o 102, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. E ele vai dizer, olha, só cabe recurso ordinário, né, do TST para o STF, quando o TST julgar, né, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data ou mandado de injunção. E a decisão, e o pior, e a decisão foi o quê? Denegatória. Nego o mandado de segurança, nego o habeas corpus, nego o habeas data, nego o mandado de injunção, tá? Nego o bendito mandado, nego o mandado de injunção, tá? Então, na verdade, né, a gente vai, são questões ganhas. Deve ter na sua prova uns 2 itens, cada item valendo 0,60. Nessa minha brincadeira que eu vou fazer aqui, eu vou te dar de bandeja 1,20. Aí tu só vai precisar agora tirar, né, 4,8 na prova, tá? Porque isso aqui é... E na passada foi melhor, porque na passada foi 1,80, porque foram 3 itens perguntando qual é a medida, tá? Então nessa agora devem ser só 2. Então lá vai. Então quando a vara trabalha julgar uma ação, RO para o TRT. Quando o TRT julgar uma ação, RO para o TST. Quando o TST julgar uma ação, RO poderá ser um RO para o STF. Quando a vara trabalha julgar uma ação de sua competência originária, recurso ordinário para o TRT. Quando o TRT, agora é que vem, ó. Quando o TRT julgar o RO, que vem lá da vara, tá? De novo. Quando o TRT julgar o RO que vem da vara, o recurso cabe o recurso de revista. Então só vai caber recurso de revista das decisões do TRT em recurso ordinário. Se o TRT, negado, vamos lá. TRT, presta atenção. TRT julgou um agravo de instrumento. Cabe recurso de revista? Não. Só vai caber recurso de revista quando ele julgar o quê? Não, meu filho, ó, presta atenção. Só vai caber recurso de serviço quando ele julgar o quê? RO. Então, toda hipótese de cabimento ela é específica. Não tem como você errar. Porque se ele julgar... Se o TRT julgar um agravo de instrumento, cabe o quê? Não sei. Se o TRT julgar um recurso apócrifo, cabe o quê? Não sei. Agora, se o TRT julgar uma ação, cabe o quê? RO. E se ele julgar um RO, cabe o quê? Recurso de revista. Até porque as hipóteses de cabimento de recurso, elas são muito específicas. Eu quero dizer para vocês, inclusive, para vocês nem procurarem não enganar seus clientes, nem forem enganados por advogados, eu até brinco, eu tiro até minha aliança nessa hora, porque o processo ele não é igual ao amor, não. O amor, ele tem como símbolo a aliança, né? Porque a intenção é que não tenha começo nem fim, ou pelo menos se começar, né, ele se fecha de uma forma que não tenha mais fim. E aí ele vai ser cíclico, porque o amor realmente, o ideal é que ele não tenha fim. Mas isso não acontece com o processo. O processo, infelizmente, ele não é cíclico, ele não é representado por uma aliança. O processo ele é representado por uma linha reta. O processo ele tem começo, o processo ele tem meio, o processo ele tem fim. Então, amigão, depois que a decisão transitar em julgado, depois que passarem, por exemplo, os 2 anos da ação rescisória, aquele prazo decadencial de 2 anos da ação rescisória, né, do trânsito em julgado da decisão, amigão, acabou-se o processo. Acabou-se. Não, é porque tem uma tese nova de ação ordinária declaratória de nulidade, né, de ato processual. Existe não essa ação. Essa ação não cabe não. Até o juiz da vara, né, por um desvio de conduta, né, ou sei lá, até um desvio de raciocínio, ele pode até julgar procedente, mas quando começa a chegar no TRT ou começa a chegar no TST, você pode esquecer, você vai perder. Isso é coisa de advogado que quer extorquir cliente. Quando o advogado ele quer extorquir cliente, aí ele começa a inventar ações. Não tem, cara. Transitou em julgado a decisão, se tiver, e só cabe rescisória, se ainda tiver em alguma das hipóteses de cabimento de rescisória prevista em lei, que é transitou em julgado, mas você não consegue encaixar
a decisão em nenhuma das hipóteses, nem rescisória cabe. Mas se couber rescisória, ainda vai ter o prazo de 2 anos. Depois de 2 anos, acabou-se. Senta e chora. Tem mais saída de jeito nenhum. Mas, professor, e uma nulidade? A nulidade era para ter sido levantada na rescisória. Se você deixar passar o prazo de 2 anos, não cabendo mais rescisória, não cabe mais nada. Então, cuidado. Que tio, o que é que isso tem a ver com a aula tudo? Porque só cabe recurso se o recurso estiver previsto em lei. Você não pode inventar recurso. Não existe recurso inventado. Só cabe recurso da decisão se o recurso estiver expressamente previsto em lei. Se o recurso não estiver previsto em lei, eu garanto a você que não cabe recurso. O que acontece, tio? Se não tiver recurso previsto em lei, a decisão transita em julgado. E o máximo que pode acontecer, se a decisão transitar em julgado, o máximo que pode acontecer é uma ação rescisória, desde que você consiga encaixar em qualquer daquelas hipóteses de ação rescisória previstas no CPC. Porque se você não conseguir encaixar, nem rescisória vai caber. E não adianta frescar com ação rescisória, porque a ação rescisória no processo do trabalho, tá? Você tem que depositar 20% do valor da causa. Então, por exemplo, se a sentença que você quer rescindir, muito cuidado com o advogadinho esperto, se a sentença que você quer rescindir, a sentença no valor de R$100 mil, a sua ação rescisória vai ter um valor obrigatório de 100 mil. Não, senhor. 20% você vai pagar, amigão. Ora, 20% é bom demais. Acorde, meu filho. 20% é o valor que você, bobão, você vai tirar do seu bolso e vai colocar numa conta judicial. 20% não é o valor da causa, não. O valor da causa rescisória é o valor da decisão que você quer rescindir. Aí você, autor, para entrar com a ação rescisória, você tem que depositar isso aqui antecipado. Se você ganhar a rescisória, você pega o dinheiro de volta. Se você perder a rescisória, vai para o réu esse dinheiro. Então tem que ter, no processo civil é 5%, no processo de trabalho é 20% logo, que é para matar. Então, mas se eu for pobre, se você comprovar que ganha só 2.200 e poucos reais por mês, à vontade. Se não comprovar, tem que depositar. Não depositar, não entra. É bem simples, não entra e não entra. É muito, muito, muito simples. Então, muito cuidado, tá? Então, só há recurso se houver expressa previsão legal. Se não houver previsão legal, não cabe recurso. Por exemplo, da decisão do TRT que julgar uma ação, cabe o quê? Da decisão do TRT que julgar uma RO, cabe o quê? Da decisão que julgar agravo de instrumento, chuta, não tem recurso. Por quê? Porque não tem previsão legal. É simples assim. Quando se o TRT julgar um agravo de instrumento, a regra é que não vai caber recurso. Por quê? Porque não tem previsão legal. É simples assim. Não é porque você entrou com recurso, não é porque julgaram a sua ação, julgaram o seu recurso, julgaram a sua medida que vai ter recurso para ela, não. Os recursos se esgotam. Até quando tem recurso, até dizer oba, eles se esgotam e só cabe recurso se houver expressa previsão legal. Se não houver essa previsão legal, você pode esquecer, pela milésima vez, não vai haver recurso, tá? Não vai haver recurso. E a tendência hoje da legislação é exatamente colocar mais recurso ou tirar? Colocar mais recurso ou tirar? Tirar. Tanto é que na reforma do CPC, no novo CPC, tiraram o quê? O agravo de instrumento. Agravo de instrumento no cível, ele podia ser interposto de praticamente todas as decisões interlocutórias no cível. Hoje, agravo de instrumento só rola se a decisão tiver caráter urgente. Se você não mostrar urgência, não cabe agravo de instrumento. E com o novo CPC sumiu o agravo retido, desapareceu um recurso do processo civil. Quanto mais recurso do processo de trabalho, tá? Então vamos lá. Recurso de revista é um recurso fácil. Recurso de revista é um recurso do TRT para o TST. Mas a partir de agora, vocês vão aprender uma coisa mais específica. Vocês vão aprender sobre a composição, né? Você vai aprender sobre a composição do Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, né, vulgo TST, o TST ele é composto por 27 ministros, tá?
E o TST, além dos 27 ministros, o TST é dividido, por exemplo, em 8 turmas. Vai da primeira turma, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima turma do Tribunal, até a oitava turma, perdão, do Tribunal Superior do Trabalho. Tio, eu só não entendo uma coisa, tio. Se são 27 ministros, como é que eu posso dividir por 8 turmas? Não era melhor que se fossem 9 turmas, 27? É porque é o seguinte, muito embora sejam 27, né? Muito embora sejam 27 ministros, mas você vai tirar o PVC. Isso aqui é só curiosidade. Não vou lhe perguntar isso aqui não, tá? É só para você se situar na matéria. São 27 ministros, mas você tira o PVC. O que é o PVC? Você tira o presidente, você tira o vice-presidente e você tira o corregedor. O presidente do TST, o vice-presidente do TST e o ministro corregedor, eles estão fora das turmas. Então, na verdade, são 27 menos 3, dá quanto, negada? 24 ministros. Agora dá certo, né? Aí são 24 ministros e 8 turmas. São 3 ministros por cada turma. Tio, por que a composição é ímpar? Pensa, os TRTs, no mínimo 7. Né? O TST, 27. O STF, 11. O STJ, 33. Para tentar evitar o quê? O empate. Claro que se der empate porque faltou algum ministro, tem lá o critério de desempate previsto em cada tribunal. Mas a composição é ímpar exatamente para evitar o quê? O empate, tá? Então, a composição é ímpar, 3 por turma, exatamente para tentar evitar o empate. Porque vocês sabem, né? Quem é casado aqui? A Xavier é casada há quantos anos? Assis é casada há quantos anos, Assis? 20, 18. Aí eu pergunto a vocês, 20 e 18. Dormindo com a mesma mulher, né, acordando com a mesma mulher, todo dia tomando café, convivência, fora o tempo de namoro, né? Fora o tempo de namoro. Vocês pensam, vocês com as mulheres de vocês pensam iguais? Vocês têm a mesma opinião? Muitas vezes um votou Lula, outro foi Bolsonaro, não foi não? Ora, né? Quer dizer, se pessoas que estão em casa, né, ao mesmo tempo, há 20 anos, há 18 anos, não pensam igual, quanto mais os ministros que só se encontram uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então esses ministros, que muitas vezes não tem nem ligação, não saem nem assim por jantar de casal, né? Então esses ministros aqui, eles não têm qualquer obrigação, olha só, dentro de uma turma, os ministros não têm qualquer obrigação de por exemplo, pensar igual ao outro. Ora, se dentro das turmas eles não têm obrigação de terem pensamentos iguais, quanto mais entre as turmas. Então, a divergência não só dentro da turma, mas a divergência entre as turmas do TST. Eu vou já chegar no que eu quero, tá? Então, a divergência não somente entre as turmas, mas a divergência dentro da turma. Por isso que existe o chamado voto vencido e o voto vencedor, né? Por exemplo, tá julgando um recurso de revista, aí 2 ministros pensam do mesmo jeito. Só que o ministro da turma diverge. Aí esse 2-1, voto vencedor, e esse coitado aqui é o voto vencido, tá? Então o TST é composto de 8 turmas, mas cuidado, quando eu falo que o TST é composto de 8 turmas, o TST não é composto só das turmas não, tá? Dentro do TST, dentro do órgão que é o TST, existem 8 subórgãos. A criatura grita, já sei, 8 turmas. Não. As 8 turmas juntas, elas são um subórgão. Tio, quais são os subórgãos, né, do TST? As 8 turmas, a SDI1, a SDI2, a SDC, a SDI transitória, a SDI plena, o órgão especial e o próprio pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Então esses 27 ministros, eles ficam sambando, dançando entre todos os órgãos. Então dentro do TST existem 8 subórgãos. Então ele é dividido em 8 outros órgãos. As turmas são apenas um dos órgãos do Tribunal Superior do Trabalho, tá? E uma das competências das turmas é o julgamento do recurso de revista. Então, a partir de agora, vou já chegar no que eu quero. A partir de agora, você não vai mais dizer que o recurso de revista é para o TST. Porque o TST, se você disser, você vai errar. O TST é dividido em 8
subórgãos. A partir de agora, você vai dizer que o recurso de revista é para a turma do TST. Porque só quem pode julgar recurso de revista, até botar aqui do lado, só quem pode julgar recurso de revista é turma. A SDI não pode julgar recurso de revista, a SDI 2 não pode, a SDC não pode, o pleno não pode, o órgão especial não pode, a SDI plena não pode, a transitória não pode. Só quem pode julgar recurso de revista é a turma. Ai meu Deus, como é que eu vou saber disso? Eu não falei para você que toda competência está expressamente prevista em lei, artigo 896 da CLT. Então, a partir de agora, você vai pegar a sua CLT e vai acompanhar toda essa aula com a CLT aberta. Artigo 896 da CLT. Se você pegar o artigo 896 da CLT, esse artigo 896, ele vai tratar das hipóteses de cabimento do recurso de revista. E o artigo 896 caput, tá? E o artigo 896 caput, ele vai dizer assim para você, ó, cabe recurso de revista, né? Assim, florzinha que ele diz aí, ó, cabe artigo 896 caput. Tem o A, o B, o C, tem até o Z, né? Mas é o caput puro. Artigo 896 caput. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais de trabalho, quando, derem, letra A, derem, ao mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa daquele overdado, um outro TRT, no seu pleno ou turma, ou a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, ou a súmula de jurisprudência, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Claro que eu vou explicar tudo isso para você, né? Mas eu vou chegar lá, tá? Mas a primeira coisa que você precisa saber é a hipótese de cabimento de recurso de revista. Você só consegue identificar o recurso de revista se você entender o caput. Se você não entender o caput do artigo 896, Samuel, né? Não entender o caput do artigo 896, Samuel. Se você não entender, Júlia, você não vai conseguir enxergar, minha flor, o recurso de revista na prova. Seja uma peça ou seja uma questão. Aliás, recurso de revista, né, na segunda fase da OAB, ainda não caiu, eu espero ansiosamente todo o OAB. Né? Recurso de revista, na segunda fase da OAB, ainda não caiu. Mas ele já caiu 3 vezes como sendo questão. Quer dizer, a diferença entre ser a peça e ser a questão é a questão só de você redigir, porque se você vai ler uma questão e vai identificar que é recurso de revista, você conseguir identificar também na peça. E fazer a peça de recurso de revista é fácil. Por quê? Porque a peça de recurso de revista é ação, defesa ou é recurso? Eu vou perguntar de novo que eu não estou acreditando. Recurso de revista é ação, defesa ou é recurso? Recurso. Estrutura. Folha de... Deve estar dando 10 a 0 tudinho aqui. Bora. Não vai nem fazer a prova. Bora. Estrutura. Folha de rosto, razões. Folha de rosto endereçada a quem? Ao juízo a qual, genericamente, ao juízo a qual. E as razões? Ao a de quem? Juízo a qual do recurso de revista? TRT. Juízo a de quem? TST. Vamos só especificar, né? Vamos só especificar, você está correto. Vamos só especificar. Tá? Pronto. Se for o empregado, aí diz, enreda, inconformado com a decisão de Vossa Excelência que negou o provimento do meu recurso ordinário, eu vou entrar com recurso de revista, artigo 8. Mande para o TST para ele reformar. Pronto. Se for o empregado, aí você fala só na intimação para as contra-razões. Se for o empregador, custas e depósito recursal e a intimação para as contra-razões. Até agora, qual foi a diferença aí, né? Qual foi a diferença dele para o recurso ordinário? Só o nome, né? Que um é ordinário, artigo 8951 é que outra revista. É o artigo seguinte, é o 896, que é tudo igual. E as razões, praticamente a mesma coisa. Não tem qualquer dificuldade. Agora, se cair recurso de revista, aí vai começar. O que aconteceu na OAB passada foi ação de consignação em pagamento. Ai, meu Deus, que azar! Azar. Ação de consignação em pagamento, vista e revista, e transvista, e trivista, inclusive um dia antes da prova, idêntica à da prova do dia seguinte. Se cair recurso de revista, desisto, fiscal, pega.
Por quê? Recurso de revista, ele é menor, ele é infinitamente menor e mais fácil de se fazer do que um recurso ordinário. Os meus alunos, quando cai recurso de revista nas questões, é muito raro um aluno meu errar o recurso de revista, não reconhecer o recurso de revista. Porque o recurso de revista, o reconhecimento dele é muito tranquilo. Por que é tranquilo? Bora para o artigo 896. Cabe devagar, todo mundo prestando atenção. Artigo 896 da CLT. Minha filha, ache logo esse 896, pelo amor de Deus. Cabe recurso de revista, tá? Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em recurso ordinário e em dissídio individual pelos tribunais regionais. Quer dizer, vem para cá, Delano, cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em recurso ordinário. Por quem? Pelo TRT. Negado, não tem por onde correr. Se você vir na prova o TRT julgando o recurso de revista, o TRT julgando o RO, o que é? Recurso de revista. TRT julgou RO, recurso de revista, caiu inclusive no 28º. 28º exame de ordem, está lá a questão. TRT julgou um recurso TRT julgou um recurso ordinário e disse assim, assim, assado. O que ele disse? Não interessa o que ele disse. Eu só sei que o TRT julgou o quê? Um RO, desculpa. O TRT julgou um RO. O TRT julgou o RO e explodiu o mundo. Recurso de revista. O TRT julgou o RO e doou alimentos. Recurso de revista. O TRT julgou o RO, e explodiu minha câmera. Recurso de revista. Não interessa o que ele decidiu. Vai caber recurso de... Porque o TRT julgou o quê? O RO, cara. Porque o TRT julgou o RO. Então, a decisão do TRT que julgar RO, recurso de revista. Recurso de revista. E aí, qual é a medida cabível? Recurso de revista nos termos do artigo 896, 0,6. Direto. É sempre assim. Então já caiu 3 vezes. Eu não me lembro, alguém deve ter errado com certeza, mas eu não me lembro de aluno meu ter chegado para mim dizendo que errou essa questão. Então se vocês conseguem identificar facilmente na questão, vocês conseguem identificar na peça. Então sem besteira, eu não sei como é que vai estar essa prova. Porque se aquele meu estudo de que eu falei para vocês, lembra que eu falei do estudo que eu e o Carol fizemos? Lembra não? Vocês lembram de nada. Se aquele meu estudo, foi muita coincidência a prova passada ter sido pequena. Então, se aquele meu estudo que eu fiz com a Carol, ele realmente foi absorvido, existe a grande possibilidade de vir o quê? Uma peça diferente e pequena. Pode vir até uma contestação pequena, porque na verdade as contestações elas são pequenas. O cara contesta 2 ou 3 teses e o resto é contestáveis, o prévio, 13º, o que a FGV não vinha fazendo. A FGV criava teses absurdas para você contestar. Que aquilo, beleza, aquilo existia, mas existia ali, era possível ali, mas não existia na vida real. Aquele monte de tese para você contestar, na vida real, na contestação, não existe. Não existe. E o que era mais comum, que é você pedir vínculo, a FGV nunca fez reclamação com vínculo. O que é mais comum para você contestar a existência de um vínculo, a FGV nunca fez uma peça assim, entendeu? Ela começava a criar as marmotas. Aí eu fui lá e mostrei. E vocês estão criando marmota. Vocês estão botando peças de direito de trabalho que não existem. Como assim? As teses não existem? As teses existem. Só não existem o quê? Essas aí que vocês põem juntas. Isso é uma tese dessa a cada 10 reclamações trabalhistas ou mais na vida real. Entendeu? Então existe uma grande chance de ver uma peça pequena. Se ver uma peça pequena, dê graças a Deus. Vai ser outra aprovação de lavada, como foi a passada. Porque eu preparo vocês, pro demônio. Mas chegar lá, ver uma peça bem bonzinha, que não é o demônio que eu falei, é pro inferno. Mas quando chegar lá uma peça do paraíso, aí vocês se esbaldam, como se esbaldaram na segunda fase passada. Então cabe recurso de revista para a turma do TST. Vou já explicar melhor. Para a turma do TST. Das decisões, em recurso ordinário proferidas pelo TRT. Negada, bem aqui, se da decisão do TRT que julgar uma ação, da decisão do TRT que julgar uma ação, cabe o quê? RO para o TST. O TST vai julgar o RO. Das decisões do TST que julgarem RO, cabe recurso de revista? Não, porque só cabe recurso de revista quando o RO for julgado por quem?
pelo TRT. Então, não tem como você se perder. Não tem como você não ter... O que é que cabe RR? Vai caber, pessoal? É bom que ele responde e responde. Tá, essa Ritalina tá vencida. Todo mundo mais não, tem que arrumar a receita. Não tomo mais não, pelo amor de Deus, você tá louco, meu filho. Você acabou de dizer, vamos lá, pessoal. Quando o TRT julgar uma ação, né, cabe o quê, negada? RO. Quando o TST, que o TST vai julgar RO. Quando o TST julgar o RO, cabe recurso de revista? Não, porque só cabe recurso de revista quando o RO for julgado por quem? Pelo TRT. Não foi que tu enfiou um recurso de revista aqui, mano. Eu falei RE, mano. Falou RR. Falou RE. Eu, o que vale é o que eu ouvi. RR. Tirar a macalba do ouvido. Da cera. A macumba é da boca, bestado. Não sabe nem que tá macumba mais, né? Então bora pra cá. Desculpa. Poderá caber aqui, né? Porque aqui é nosso RO, né? Aqui poderá caber recurso extraordinário. Aí eu pedi desculpas. Tá valendo, tá. Não tá vencida não, Ritalina. Ela tá boa ainda. Falta 2 dias pra acabar o prazo, tá? Vamos lá. Então bora pra cá. Então olha só. Começar aqui a brincadeira. Deixa isso aqui bem aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Pega o artigo 133 da Constituição Federal, pega aí. Vou te explicar uma coisa. Alguém aqui é de outro estado? Ninguém de outro estado, tudo Ceará. Amém. Vamos lá. 8ª região a sua. Né, o Pará. Em cima do Pará fica o quê, meu amor? Hã? Não, mas tem o Pará, porque é o estado do Pará e o Amapá, é? Então pronto. É porque é uma região para 2 estados, né? É uma região, 8ª região pega 2 estados. Pega Pará e Amapá. Então TRT, né? TRT da 8ª região. E alguém aqui do outro estado, fora a Vanessa? Ninguém? Então, de onde, meu amor? Bahia, TRTzão da 5ª região, tá? TRTzão aqui da 5ª região. Da 5ª região. Então, bora pra cá. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Quando vocês forem advogados, né, tirar a carteira da OAB, dia 23 já sabe, né, que vão passar, porque eu já disse para vocês, quando vocês saírem da prova, vocês não conseguem se enganar. Você engana o pai, a mãe ou o outro, mas você não se engana. Você sabe, você tem aquele sentimento aqui já, que você passou ou não passou pelo que você fez ou não fez, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa prova. Tenho certeza que vai ser uma peça pequena. Não sei porquê, mesmo que seja uma comum, eu acho que ela vai ser pequena. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer, certo, que quando vocês forem advogados, vocês nunca vão pedir a aplicação da lei. Nunca. Eu vou pedir o quê? A aplicação da interpretação de vocês da lei. Quando vocês forem juízes, vocês nunca vão aplicar a lei. Agora quebrou dentro. Este homem está dizendo que o juiz não aplica a lei, aplica não. O que o juiz aplica é a interpretação dele da lei. Quando vocês forem membros do Ministério Público, vocês nunca vão defender a lei. E agora quebrou dentro. Que diabo é que o Ministério Público não defende a lei? O Ministério Público defende a interpretação dele da lei. Então ninguém aplica a lei, ninguém defende a lei, ninguém pede a aplicação da lei. Todo mundo pede a sua aplicação da sua interpretação, defesa da sua interpretação, tá? É assim que funciona. Porque o mesmo dispositivo de lei federal, tá? Pode ser estadual, é só porque pode ser da Constituição Federal, inclusive. Mas o mesmo dispositivo de lei federal, ele pode ser interpretado de forma diversa por 2 ou mais TRTs. São 24 TRTs no Brasil. O exemplo é meio esdrúxulo, igual aquele, né? Que só pode ser demitido quando a vaca tossir, pronto. É tão ridículo quanto aquele. Existe a possibilidade de um mesmo dispositivo de lei federal ele ser interpretado de forma diferente por 24 TRTs. Cada TRT interpreta de uma forma diferente. Claro que isso é possível juridicamente, mas faticamente é inviável. O que é que vai acontecer? Por que eu pedi vocês para lerem um artigo 133? Eu acho que deixa eu ver se é o inciso primeiro, acho que é o inciso segundo. Deixa eu ver aqui.
É 133 da CLT. Eu falei o quê? Não, esse artigo velho do advogado é instrumento de justiça. Ele que a negada não sabe mais direito hoje, o instrumento é de nada. Vamos lá. Devia ser revogado, 133. Virou, foi bagunça. Vamos lá. Por mais que a OAB tente filtrar, mas não. Vamos lá. Artigo 133 da Constituição Federal. Se você pegar que vale o que eu digo, mano? Tô ficando velho, pô. Tô ficando novo, não, é velho. Vamos lá. Artigo 133 da CLT. Então vamos lá. Não terá direito a férias o empregado o quê? No curso do período aquisitivo. Permanecer de licença remunerada, obrigado, amor. Permanecer de licença remunerada por mais de 30 dias. Então, o que é que vai dizer o artigo 133 da CLT? Né? O empregado o quê? No curso do período aquisitivo. Aí, inciso, vai perder as férias, né? O empregado o quê? No curso do período aquisitivo, inciso segundo, permanecer de licença remunerada por mais de 30 dias. O que é que vai acontecer?